Salve, meu povo, mais um Papo Sonoro, podcast aqui do Projeto Ponto Sonoro no Espaço Cultural Dona Neuza, Salvador, Bahia. Sou o irmão Carlos, psicofunk, e hoje a gente tem uma convidada, a menina é multi, não para não, é tudo ao mesmo tempo, é muita coisa, estuda, trabalha, várias frentes de trabalho, várias frentes de estudo, né? Cabeça pensante. Do meu lado, minha mestra de cerimônia, minha apresentadora, minha orientadora, minha um bocado de coisa aí, menina Eufrásia. Tamo junto aí hoje com essa artista que é realmente multi, rapper, cantora, compositora, arte educadora, CEO da Eu Melanina Produções, um selo e produtora musical também, que atua na produção cultural e audiovisual. Ela também é coordenadora geral do Instituto Eu Melanina, representante do Fórum Federal de Mulheres no Hip Hop e da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Sua atuação vai além da música, abrangendo escrita, poesia, capoeira, consultoria artística, sempre com olhar de empoderamento e transformação social. Tem formação em gestão ambiental, medicina veterinária. Eita! A mulher é muita coisa. Ela saiu lá de medicina veterinária, cuida do bichinho aqui, canetada. Ela é assim. Também ela tem videoclipes premiados como Aturar, que foi selecionado no The Chico Independent Film Prêmio Festival gringo aí, viu? em 2024. Odoiá, ela foi finalista do FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Participou em diversos festivais. Udi é um nome importantíssimo na cena musical baiana e brasileira, na representatividade feminina das mulheres na música, especialmente no hip hop. Também participou aí do projeto Visionárias. Lembro bem do Visionárias, um dos seus trabalhos iniciais, que já mostrava essa potência da mulher no rap, que mulher sabe rimar, que mulher sabe fazer tudo o que quiser. Seja aí muito bem-vinda, Udi Santos. Muito obrigada. Você falando assim, eu chego, eu tô aqui. É mesmo. Você nem lembrava que era tudo coisas. isso, né? É o quê, velho? Eu cansei só de ouvir falar. Pô, perdi o ar, só dela. É muita coisa essa mulher. Muita coisa, realmente. Você vê assim a pessoa, ela é cantora, apenas cantora. Que nada, meu filho. É tudo ao mesmo tempo agora. E na música, como é que funciona? Você produz, você diz como é que tem que ser feito, quem é que faz com você, como é que funciona? Então, né? Eu inicio lá em 2016, né? 2017. E aí eu falo, poxa, eu quero cantar. Na realidade, quando era lá a medicina veterinária, né? Que veio antes, né? A UD, médica veterinária, eu estava lá por dentro da parte acadêmica e tudo mais. E aí chega um dado momento que eu falo, pô, não é esse o caminho, né? Entre uma bad vibe mesmo, em que a música mesmo, a arte, a escrita, a poesia, o rap me retorna, né? E eu passo a escrever as dores e aí começo a cantar, né? E aí eu venho com o grupo Visionárias, né? Onde desde o início a gente teve como produtor musical Simplesmente, né? Que estava com a gente ali, tanto que Visionárias eram duas mulheres e o homem, que era o homem que produzia, né, a parada ali. E a gente estava ali na linha de frente, colocando as nossas linhas, trazendo toda essa questão de empoderamento, que aí eu dou essa continuidade também de carreira solo. Mas todas as músicas que saíram, teve aí a produção, né, de Simplesmente. Eu tô ali, eu me coloco enquanto produtora musical também, Sim. porque eu tô ali dizendo, não, bota aí mais grave nisso aqui, ó, meu coração não tá pulsando nessa parte aqui, então melhor isso aqui. Assim, não sou chata não. Não sou chata não, mas eu quero assim, aqui meio fazer sentir, né? Não é chata, você quer aquele trabalho bem feito com a sua cara, né? Que tenha a sua verdade, né? Você quer imprimir a sua identidade no trabalho. Exatamente, fazer com que o sentimento, né, que tá na gente, porque assim, vai nas letras, mas muito mais que isso também vai nas batidas, né? O hip hop, o rap é música, ritmo e poesia, né? Então as poesias, as falas estão ali ritmadas, então a cada batida ali é um sentimento e isso precisa estar expresso também. E eu tenho conseguido, junto com esse trabalho, o trabalho conjunto mesmo, né, de artista com o produtor musical, da gente conseguir imprimir esses sentimentos nas nossas músicas. E dentro da universidade você já participava dos festivais?
Porque você finaliza o curso de veterinária. Sim, sim, sim. Então, porque o que é que acontece, né? Eu sou do subúrbio de Salvador, sou de Tubarão, né? E não era uma realidade para mim, enquanto adolescente, viver de música, né? Que não era mesmo, não tenho nenhum parente da área cultural e tudo mais. Então era assim, vai trabalhar, vai estudar para ser alguém na vida. Hoje, eu entendo que, de uma certa forma, eu fui fazer o curso de medicina veterinária porque tinha os status, né? De tipo assim, ser doutor e tal. Né? E eu não queria ser médica de gente. Eu acho que por isso eu escolhi a medicina veterinária. Fiz com muito amor e tudo mais. Então, gente, eu trabalhava com genética, né? Eu estava lá dentro da universidade trampando com genética, estava na Fiocruz, eu era iniciação científica na Fiocruz, já estava encaminhando para fazer meu mestrado e tal. E aí eu fiz gestão ambiental junto, então sou gestora ambiental, sou técnica em alimentos. Eu era assim, Vixe, tipo, a viajada da... Se você olhar o currículo dela, tá tipo assim, a data de um curso junto com o No outro. mesmo ano, Ela fez, tipo, duas faculdades ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. É. Eu vi. Eu comecei a ler hoje o currículo de manhã, mas aí eu só vou terminar amanhã, né? Parei pra vir fazer o podcast. Tipo isso, só que eu tava assim, nessa vibe aí mesmo. Só que assim, tem o falecimento de meu pai. Tipo, meu pai teve um infarto fulminante. Meu pai era cobrador de ônibus e no momento de trabalho, ele teve um infarto. Tipo assim, meu pai era muito forte. Eu saí de casa, meu pai tava bem. Nunca na minha vida eu ia imaginar que era o momento, sabe? Enfim, inesperado mesmo. E aí entra, né, no momento que eu não entendo nada o que tá acontecendo, aí eu repenso tudo na minha vida. E é onde eu digo pra vocês que a música mesmo, a escrita mesmo, retorna, assim, né? A menina que eu via Racionais lá atrás, MV Bill, né? Que já queria ser artista, mas que precisava ser artista, não era uma opção. Mas foi a arte mesmo que falou, não, bora, minha filha, volta aí. E hoje eu costumo dizer que a gente vive nessa simbiose, né? Nessa balança. A arte me segura, eu seguro a arte e a gente vai se mantendo. Eu conheci um cara uma vez. Ele era bem mais velho que eu, né? Eu devia ter meus 28 anos. Aquela onda do sonho, uau, de ser artista. E aí ele perguntou pra mim assim, irmão, você quer ser artista, né? Não, eu quero não, pô, eu já sou artista. Uou. Aí ele, pois é, mas tem uma coisa que você ainda não deu pra arte. Aí, o que é? Ó, ela vai te dar tudo. Ela vai te dar felicidade, ela vai te dar um trabalho, ela vai te dar tudo. Mas ela só quer uma coisa de você. E o cara bem mais velho, né? Pô, claro que eu tô escutando o cara. Aí é o quê? Ela só quer você por completo. Não adianta você estar com um pé em uma coisa e um pé na arte. Você tem que estar nela por completo. Aí foi que a ficha caiu. Pô, agora ou segue Se doe. Aham. ou segue ou para. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, tipo assim, eu entreguei minha vida mesmo, né? Às vezes isso pode soar poético, mas foi real mesmo. Eu doei minha vida, tipo, tô aqui. E aí pronto, aí desde 2017 eu tenho isso como meu trabalho, minha principal função. Medicina veterinária, infelizmente, meus vizinhos, né, que chegaram lá na porta, ô, meu cachorro, meu gato. Eu, olha, infelizmente, né, não estou... Pense aí, a menina preta de Tubarão que conseguiu ser médica veterinária. Aí a mãe tá como? Feliz da vida, Dizendo contando a pros todo parentes, mundo. pros vizinhos, e todo mundo chegando na porta de casa, né, querendo Levando os consultar. bichinhos pra consultar. Pra falar pra minha mãe que eu não queria mais isso. Porra, pra falar pro bairro inteiro. Pense. Só que a coroa é a coroa, né? Eu, pô... Aí fui, conversei com ela, eu falei, manhã, não dá, né? Mas ela olhou pra mim, você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho certeza. Ela falou, então é isso, fome a gente não vai passar. Tente. Eu falei, então, oxi, se eu já tenho o aval dela, cabe-se o mundo aí, que agora é pra frente. E a partir daí ainda... Só que ela ainda disfarçava, as pessoas chegavam, né? Ela pedindo, né? Cadê o de tá aí pra ver o cachorro aqui? Ela falava, não, não tá aqui não, e tal. Eu ficava assim olhando, né? E aí teve um dia que ela usou a frase que eu falava pra ela. A vizinha chegou lá e ela falou assim, não, ela não está exercendo a função. Ela agora é artista. Menina, quando eu ouvi ela falar aquilo, tipo assim... Zerou o game. Zerou. Eu falei, agora já foi, agora bora. E aí, desde então, eu tenho como minha profissão mesmo. E aí, aquela onda da pesquisadora, né? Acadêmica, baixou, junto com a artista. Eu comecei a estudar pra caramba a indústria criativa, a indústria musical, como é que eu poderia gravar minhas músicas, o que é que eu iria fazer. E a partir daí a coisa começou a deslanchar. Ah, E falando na coisa deslanchar assim, né? Como é que essa escrita se manifesta assim na sua vida? Como é que você traz essa coisa da canetada, assim? Você falou que, tipo, por exemplo, o seu pai, né? Quando seu pai faleceu, você teve essa coisa de resgatar a escrita, né?
Como é pra você, assim, essa fonte de inspiração para suas letras, para as poesias? Então, o rap, ele parte muito, né, da nossa vivência, das nossas dores, né? O rap faz parte da cultura hip-hop, né? E aí eu adoro falar a composição da cultura hip-hop, porque muitas pessoas acham que o hip-hop é só a dança, ou que o hip-hop é só a música, mas o hip-hop é uma cultura composta por 5 elementos: DJ, grafite, break, MC e o conhecimento, né? A cultura surge para manifestar, né, as questões de racismo, de opressão e muito sobre a vivência. E comigo não foi diferente, né? Quando acontece comigo, né, a situação do meu pai, aquilo tudo que estava dentro de mim mesmo, pesando, eu passo a escrever, só queria, era como se fosse um grito, sabe? Sei lá, um respiro, eu precisava respirar. E aí foi quando eu lanço Vou Ficar Bem. Tanto que é um projeto assim único, porque eu não tenho mais nada parecido com Vou Ficar Bem, sabe? Mas que foi uma música que era tipo assim, de respirar mesmo. Foi o primeiro lançamento? Foi o primeiro Que ano é lançamento. isso? Foi 2023. Foi o primeiro lançamento solo. Sim. 2021? 2021 ou foi 2022? Não lembro direito. Mas foi o primeiro lançamento solo. E me deu muitos retornos, porque assim, as pessoas se identificavam muito com essa música. Muito. Então eu recebia muitos comentários no YouTube falando sobre a música, que também se sentiam representados e tudo mais. E a partir daí eu venho criando, é muito de como eu tô me sentindo, né? Tanto que o último álbum agora é intitulado Preta Foda. Então, assim, eu falo muito sobre conquistas, sabe? O que muitas pessoas falam de ostentação e tudo mais, eu falo sobre possibilidades. Entende? Porque, assim, por que quando a gente quer ostentação, sabe? Enfim, e o que é ostentação para essas pessoas? Para uma pessoa que não tem a grana de comprar um tênis e quando tem um tênis se dizer que a pessoa está ostentando, sabe? O que é ser isso? O que é ter para a favela, né? Eu mesma, quando eu recebi meu primeiro salário, eu chamei meu pai para ir no mercado. Quando chegou no mercado, sabe o que eu fiz? Peguei os biscoitos tudo. Peguei os iogurtes, aqueles que tinham as bolinhas que jogava aqui. Todos os iogurtes. Por quê? Não tinha tido a oportunidade de ter uma parada daquela. Então Sim. eu saí catando tudo. Todos os tipos de iogurte diferentes que vocês imaginarem. Botei no carro. Meu pai só Um salário de observando. iogurte, com um salário de e biscoito. biscoito. E ele olhando pra mim. E ele deixou eu fazer aquilo. Eu peguei tudo e tal, não sei o quê. Tanto que quando chega na parte de... Quando chega pra pagar, ele falou assim, eu posso pegar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, pegou um André e botou junto das compras, sabe? Nunca mais fiz isso. Nunca mais. Mas eu acho que é uma coisa do tipo assim, poxa, eu posso também acessar isso, sabe? Ter Eu fiz isso uma oportunidade. vez com o Yakult, quando eu vi Yakult de 1 litro, eu digo, eita porra, agora é minha vez. Vou comprar um pra durar a semana inteira. Vai tomar Yakult até umas horas. Não, foi de uma vez só. Foi num dia só, que semana que vem, foi de uma vez. Já foi. É. Mas são momentos, né? Que, inclusive, é como se fosse pra lavar a alma mesmo, de Pra entender. fechar um ciclo, né? Exatamente. Quebrar paradigmas também, né? Das E impossibilidades. saber que a gente vai poder ter aquilo ali amanhã também. Sim, com certeza. E a questão das suas múltiplas profissões? Você consegue inserir suas experiências na sua música? Sim, o que é que acontece? Quando eu começo a cantar, né, eu venho enquanto visionárias, e aí eu passo a estudar muito essa questão assim, de como promover essa música, porque logo eu entendo que não era só música. Não adianta só fazer uma música legal, eu tenho que ter outras estratégias. E aí eu começo a ter essas outras estratégias. Quando eu passo para a minha carreira solo, eu comecei a acessar alguns espaços. Né? Eu estava começando a acessar alguns espaços de shows também, que eu não via outras mulheres do rap ali naquele lugar. E aí, pô, tipo, como assim? Né? E aí eu começo a entender que elas não tinham a informação Que você tinha. que eu tinha. E aí eu paro para passar essa informação. Tanto que é aí que surge aí o Melanina Produções, né? Tanto para gerir a carreira artística, mas também para realizar projetos musicais voltados para as mulheres do rap. Que a gente tem o Melanina Canta, que já fizemos 4 anos, né? 4 edições seguidas, que é justamente para proporcionar essa capacitação. Então eu venho, passo toda essa informação, junto outros profissionais para poder formar essas mulheres, e a gente começa a produzir também. Então, simplesmente também é responsável por produção de várias mulheres do rap, Sim. né? Que
E, inclusive, as meninas, a gente tem muito essa pontuação, porque, assim, em muitos estúdios, as mulheres não se sentem confortáveis, né, para estar. E ali a gente troca ideia, a gente ensina, inclusive, as meninas a conversar com esses produtores, né, porque, às vezes, é imposto coisas para elas que elas não entendem, não sabem como dialogar, e a gente conversa sobre isso. E aí eu passo até essa, né, dialogar com isso e entender que para fazer essa grana chegar para essas mulheres, esses projetos chegarem, a gente precisa de políticas públicas que cheguem. Aí, em 2018, eu encontro a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que é uma rede que hoje está em todos os estados do Brasil, Distrito Federal também, que essas mulheres se encontravam em fórum para trocar ideia, e é mulheres da cultura hip hop, de todos os elementos. E isso faz virar várias chavinhas, assim, em minha mente, e aí eu passo a dialogar com o poder público sobre políticas públicas para poder melhorar a parte artística, né, das mulheres, principalmente voltada à cultura hip hop. E como é que organiza essa agenda? Eu buguei, tanta coisa ao mesmo tempo. Você achava que você fazia muita coisa, Eu achava né? que eu fazia muita coisa, velho. Velho, é complicado, mas deixa eu falar, eu tô gostando pra caramba dessa movimentação, assim, E sabe? você administra as suas redes. Ainda tem tempo para isso, né? Sim. O que acontece? A produtora virou um instituto. Hoje temos, né, um Instituto Social, Eu Melanina, de Arte, Cultura e Educação, onde a gente, através da cultura hip hop, a gente usa o hip hop como ferramenta de transformação e possibilidades. Sim. Da gente poder dialogar com a galera de, tipo assim, é possível, né? O que a gente ouvia que não era possível. Ah, não, nem possível você ser artista, né? Então, assim, a gente fala, possibilidade sim, né? Nada na vida é fácil, tudo é difícil, mas a gente consegue ter essas possibilidades. Uhum. E aí, enfim, eu consigo administrar. Hoje eu sou a coordenadora dentro do instituto, tem a UD Artística. Agora mesmo eu acabei de vir de uma agenda, inclusive importantíssimo falar aqui, porque é um momento de conquista. Enquanto participante titular do Fórum, né, Federal pelo Ministério das Mulheres, agora foi dia 8 de julho. Estamos em julho. Foi dia 8 de julho, foi lançado o primeiro edital direcionado para as mulheres do hip hop. Então está aí lançado para inscrição, o primeiro edital para as mulheres do hip hop. E é uma conquista das mulheres do hip hop do Brasil. Sim, de muita luta. Então a gente está comemorando essa conquista. Celebrar mesmo. Acabei de chegar nesse momento assim. E estou muito, assim, muito feliz mesmo, né? Já posou direto aqui. Com certeza. Falando assim em edital, esse Instituto Eu Melanina, que você é coordenadora também, né? Como é que consegue gerir e sustentar um espaço como esse? Porque forma outros artistas, inclusive. Mas para que isso aconteça, a gente sabe que uma instituição precisa ter um aporte, né, um suporte financeiro para isso. Como é que consegue? Você passa por edital, tem apoiadores, patrocinadores? Como consegue isso, assim? Então, o que acontece, né? Vem a UD Artista, e a UD Artista logo entende que precisa de algo que precisa gerir essa artista. E aí se torna, entra a Eu Melanina Produções, né? Cria-se a Eu Melanina Produções. Que, inclusive, eu já tinha ouvido falar que, tipo assim, não existe você ser artista e você ser produtora. Eu sou a prova viva disso. Então, eu era produtora, era eu que fechava o show, e era eu que estava no palco, era eu que estava gerindo aquilo. Só que quando a grana começa a entrar, eu logo percebo, e aí vem uma questão de gestão financeira. Eu logo percebo que a grana não é minha, da UD Artista. É da produtora. E aí a produtora, inicialmente, dava o que podia dar para artista, mas financiava artista. Até que chegou um momento que a produtora tinha grana por ter essa gestão financeira, né? Só que o que acontece? A partir dos projetos, a gente passou em alguns projetos, né? Enquanto a Eu Melanina Produções. E aí eu contrato uma gestão financeira. E quando a gente troca ideia, ela fala assim, velho, isso aqui... E o lucro? Falei, não, e o lucro? Aí eu entendi que eu não lucrava, que não era fins lucrativos. Tava que o meu trampo não era fins lucrativos, era uma instituição sem fins lucrativos. Por isso que vem o instituto, por isso que, né, eu falei, se a parada já é, né, então a gente transforma isso. Hoje a gente tem, o instituto, ele tem uma equipe, né, multidisciplinar. A gente tem o jurídico, a gente tem contábil, a gente tem assistente social, a gente tem pedagoga, a gente tem artístico, enfim. A gente tem uma galera hoje que, para gerenciar isso, é a partir de editais, tanto público quanto privado, a partir de patrocínio. Sim. Realizamos agora em maio de 2025, de 1 a 4 de maio, o maior evento de mulheres do hip hop do mundo,
que é o Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop. A gente trouxe Foi pra... aonde? Levei pra onde? Levei pro Pro subúrbio. subúrbio? Todo Eita. mundo pro subúrbio. Mais de 200 mulheres do Brasil todo estavam lá em Paripe. Todo mundo ficou alojada no Colégio Barros Barreto. Lá, né? E a gente teve diversos... Aí, o que acontece? Articulação para tudo quanto é lado. Porque, assim, a gente não tinha ganhado edital nenhum. Como é que a gente vai fazer? A gente articulou de diversas formas. Então, a gente teve desde apoio, desde doação de pessoa física, até patrocinador. Cada um se ajustando. E aí, a gente conseguiu realizar. As meninas tiveram direito ao alojamento, à alimentação. Fizemos competições nacionais. Teve batalha de break, batalha de MC. Teve competição de grafite e teve slam. Tudo com premiação. Em primeiro lugar, 2.000 conto. Eu falei, é o momento dessas mulheres ganharem. Eu ia pedir as coisas no lugar, ninguém quis investir em cachê. Foi a coisa assim mais difícil de ter. Foi cachê. A pessoa falava, não, até a parte gráfica eu posso dar. O não sei o que eu posso, mas cachê, nunca ninguém queria dar. Falei, não, gente, eu sou a que fala sobre empreendedorismo. Eu falei, não é possível. Então, assim, a grana que entrou, a gente pagou pessoas. O dado... Importante. O dado mais importante e significativo que eu tiro desse fórum, sabe qual foi? 64 pessoas receberam algum valor para poder estar ali trampando. Pô, que massa, velho. Tipo, que eu fico massa. muito feliz. É o nosso reconhecimento, eu enquanto Sim. artista, sabe? Tipo assim, porra, a pessoa pensou, nem que seja o mínimo, mas que eu ganhe ali, sabe? Pensou e fez acontecer, né? Porra, foi muito foda, foi muito foda. Mesmo sem fim lucrativo, teve cachê, todo mundo Teve recebeu, cachê, né? todos os artistas receberam. Todos os É artistas importante, né? Porque você mostra o quanto a economia criativa é realmente um fator econômico que traz um retorno financeiro para as pessoas, né? Quando a gente vê algo em torno da cultura acontecendo, não é só o cultural simbólico que está acontecendo ali, né? Tudo que está envolvido, as pessoas que estão trabalhando na limpeza, na produção, no que quer que seja, é um trabalho, né? Que as pessoas enxergam muitas vezes como diversão apenas. Até o isopor ali que tá vendendo cerveja, né? O Sim, pessoal sim. o ambulante que tá vendendo cachorro-quente. E eu falei que todos os artistas, não, todas as pessoas que trabalharam, né? Os artistas, a galera que estava na produção, todo mundo que de alguma forma se envolveu na Aí produção da envolve atividade. fotógrafo, Todo videomaker, designer, todo mundo. Todo mundo. Mas também a gente tem uma galera muito foda, assim, sabe? De redes sociais, dentro da própria arte. Entende? Que aí também a gente conta com essa galera. Então, assim, a produção de conteúdo foi feita pelas mulheres do hip hop, Sim. sabe? Então, assim, foi muito massa essa interação. E quando você fala que a gente consegue comprovar a economia, a gente, por exemplo, com um fórum desse, a gente faz a questão do turismo local, a gente gera a economia local também. E eu tive a oportunidade de participar do mercado de indústrias criativas, que aconteceu na Argentina, que a Argentina colocou o hip hop pela primeira vez, né, como segmento dentre os segmentos de economia criativa. E aí teve uma seleção no Brasil, eu fui uma das selecionadas para representar o hip hop lá na Argentina. E aí, como deu certo lá, teve o mercado das indústrias criativas no Brasil e eles colocaram o hip hop. E aí eu gosto de contar isso porque, assim, foi o primeiro para, né, quem não acreditava lá da onda do ser artista, né, e tudo mais, do hip hop, a primeira vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego pro hip hop. Era uma vaga, tipo assim, a vaga pro hip hop. E aí a vaga é analista de inteligência do segmento da cultura hip hop. E aí eu fiz essa seleção, né, e aí eu agradeço por ter passado os 5 anos lá na faculdade, porque precisava ter um superior de... Eu vi isso escrito no seu currículo, mas eu queria saber o que é isso, analista de inteligência. Pois é. É chique, né? É bonito. Ela já É chique, joga o negócio. cabelo. Mas pense, você fazer uma entrevista pra cultura. E o que é que você faz nesse lugar? Porque você faz tudo em vários lugares, né? Faz muita coisa em vários lugares. Nesse lugar, o que é que você... Então, o MIC, ele é um evento, né? Ele aconteceu em 2023 e vai acontecer agora em 2025. E para a felicidade da nação, serei de novo analista de inteligência, porque eu passei de novo na seleção, me inscrevi de novo. Segundo mandato. E passei, segundo mandato. mandato. Passei. Vocês pensem, é sério, a parada é séria. É o mercado de indústrias criativas do Brasil, onde tem um segmento do hip hop, e a coordenadora dessa parada é uma mulher preta,
nordestina, suburbana, cara. Tipo assim, tipo, sabe? Então, assim, lá, o que é que acontece? Existe é o lugar que tem os patrocinadores e tudo mais com rodadas de negócios, né? Então, tem patrocinadores internacionais e nacionais também para os segmentos. E aí tem música, teatro, circo. E em 2023 a gente comprova que a cultura hip-hop é muito forte na geração de economia. Por quê? Todos os segmentos, assim, de 12 segmentos, 10 quiseram contato com o hip-hop. O circo quis conversar com o hip-hop, a galera do editorial, né, de livros, quis conversar com o hip-hop, o cinema quis conversar com o hip-hop. Então, assim, a gente dialoga com diversas outras áreas da economia criativa. Então, vendo também o quanto isso expandiu, a gente vai ter de novo em 2025, em Fortaleza, novembro, em Fortaleza. Mais uma conquista. Mais uma, para nós. E como é que esse tipo de conquista e desses espaços, assim, como é que isso contribui para a construção, por exemplo, de políticas públicas e para o reconhecimento do papel das mulheres dentro dessa cena do hip hop? Então, né? Tô suando de calor, velho. A partir desse momento que a gente tem essas interações, a gente também gera os números, né? Então, só essas informações aqui de que vários segmentos quiseram dialogar com a cultura hip-hop, a gente já tem essa informação, o que faz o poder público ter um olhar diferenciado, né? E, por exemplo, uma pessoa como eu, estando nesses lugares, a gente gera acessos, né? Então, a gente faz com que mais mulheres estejam presentes, com que mais pessoas nordestinas estejam presentes dentro desses espaços. Então, a gente acaba fazendo com que gere essa interação e essa inserção também dessas pessoas, né? E, além disso, a gente dialoga tanto com o poder público estadual, né? De ir mesmo na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Política para Mulheres, informar, somos a cultura hip-hop existe, estamos aqui fazendo uma movimentação e vamos tentar articular alguma coisa, né? É semana do hip-hop, porque tem vários estados que estão bem mais adiantados, né? Que a gente com questões de legislação, por exemplo, para a cultura, né? Então, a gente procura entender como funciona e muitas vezes eu me coloco mesmo no lugar de aprendiz mesmo. Não sei como funciona, não, mas tem um estado aqui que tem um negócio de uma lei, como é que funciona pra gente ter aqui também? E me coloco nesse lugar de aprender, é assim, tá, então eu corro atrás ali para tentar fazer para poder acontecer pra gente também. Né? Entendendo que a gente não faz nada sozinha. O fórum mesmo de mulheres que a gente fez, a gente teve várias coordenações. Sabe o que é massa? São várias mulheres do interior. Então, a gente teve as meninas de Vitória da Conquista, a gente teve Itacaré, a gente teve Ilhéus. Tipo assim, a gente faz as articulações online e todo mundo estava aqui presente no dia, por exemplo. Então, a gente se fortalece enquanto rede, porque só assim também a gente consegue acessar esses espaços. É organização em rede, né? Exatamente. Funciona. E nas suas músicas, né? Assim, a gente sabe que o hip-hop é uma ferramenta, com todas as suas vertentes, né? É uma ferramenta de denúncia também, de racismo, enfim... nas suas músicas, como é que você aborda essas questões de racismo, machismo, empoderamento feminino? Como é que isso está presente? Então, eu passo muito por um momento de, por estar nesses lugares de poder mesmo. Olha, a primeira vez que eu acho que eu verbalizo isso. Oh. E é bom. Se reconhecer, bom. né? Sim. Se enxergar nesse lugar. Eu passei por várias questões de tentativa de silenciamento mesmo, assim. Por situações que hoje eu entendo que foram violências, sabe? E nas minhas músicas hoje, eu falo muito sobre esse se reconhecer. Sobre olhar, tipo assim, você não precisa de alguém dizer... E isso eu não falo só pra mim, né? Quando eu falo que quando é me olhando no espelho, por exemplo, é falando pra nós, né? Pros meus iguais. De que, tipo assim, muitas vezes a gente fica esperando alguém, em algum dado momento, reconhecer a gente. Sendo que esse reconhecimento precisa partir mesmo de nós, né? Da gente poder entender quem a gente é. Então, por isso que vem, inclusive, esse meu último álbum, as minhas últimas músicas lançadas, elas falam sobre esse poder, né? Tem um trecho que me veio na cabeça agora, que eu falo, né? Preta empoderada, inteligente, tem que aceitar. Na conta bancária, várias notas, sei com que aplicar. Senti e observa, meu progresso, tem que respeitar. E as menores estão na área. A história não vai parar.
Então é sobre isso, sabe? É sobre afirmar que a gente é poderosa sim, que a gente tá nesse lugar sim, e que não adianta o que aconteça, a gente vai estar aqui firme e forte, mas juntas também, né? E sendo exemplo para as próximas, né? Com certeza. E aí, vou fazer essa parte, porque essa música que é a Go, que fala sobre isso, que é colhendo do solo de quem veio antes de mim, eu vou arando o solo pras menor que estão por vir. Fala pra tua filha que ela é linda, preta assim, e ajeita essa coroa, nosso reinado é aqui. Então é sobre isso, né? É sobre a gente ver, reconhecer quem veio antes e também deixar os caminhos abertos para quem tá vindo aí. Maravilha. Não, você. E essa sua parada de ser também arte educadora e de inserir a capoeira. Inclusive tem um documentário, né, que Capoeira Suburbana, Sim. que como é que qual a relevância desses elementos assim nesse seu trabalho para as comunidades onde você atua, sobretudo no subúrbio, né, que é uma região que muitas vezes é esquecida pelo poder público, pelas políticas públicas de cultura e de tantas outras políticas importantes. Como é para vocês? Então, a gente passou a fazer alguns projetos que ele registrasse a memória do subúrbio. Então, a gente fez o Capoeira Suburbana, onde a gente fez um documentário com mestres de capoeira, né, do subúrbio, e a gente tem esse documentário registrado. Assim como a gente fez o Poesia Suburbana, que é muito massa também, porque a gente pegou em cada estação do trem, do antigo trem, né? Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, essas imagens, acho que foi logo tentativa de sair da pandemia, por exemplo. E a gente tem imagens do resto do trem lá, né? Tipo assim, a galera, os seguranças não queriam nem deixar a gente entrar. Então era naquela vibe de tipo assim, entra, enquanto um tá olhando cadê se o segurança veio ou não, a gente cata as imagens. Tanto que eu tenho falado com a equipe que a gente vai fazer uma exposição, porque eu acho que a gente é uma das poucas pessoas que tem essas imagens. Visionárias, né? Eu lembro do videoclipe de Visionárias. Isso. Na linha do Visionárias ainda quando... Porque dali eu já tinha muito forte a questão do território, né? Então a gente filma lá, só que ali ainda tá tudo bonitinho. Ali a gente ainda tinha um trilho, a gente ainda filma com o trem passando e tudo mais. E no Poesia Suburbana, por exemplo, já não tem mais. Só tá, tipo assim, sem os trilhos, os ferros dos trilhos amontoados, as coisas tudo amontoadas, porque já não tinha mais. E o trem é muito significativo, era muito significativo para os moradores do subúrbio. Tanto que é subúrbio ferroviário, né? Sim. E a gente entende a questão dessa mudança, né? Que a gente entende que é uma questão política mesmo, né? Para poder acontecer essa mudança. Mas aí, essa questão do território sempre pulsou muito, né? Principalmente enquanto eu, Melanina Produções, e hoje enquanto instituto, né? E a capoeira sempre fez parte de mim, né? Então, assim, inclusive, eu estou num livro de capoeira nacional, porque eu fiz uma poesia e passei no edital. A gente passou também num festival, uma música minha passou no festival de capoeira do subúrbio também. Então, assim, as cantigas, né? O berimbau está presente em muitas das minhas músicas. Então, assim, a música de Udi, eu diria que é muito original nesse sentido, porque traz muito da musicalidade que me criou, né? Então, a gente tem muito de capoeira, a gente tem um pouco de rock e o rap que tá ali junto, pulsando. O subúrbio é muito rico em música. E eu descobri isso de perto agora que eu fiz um trampo com Edmília Barros. Sim, Edmília. Sons do Subúrbio. Sim. E muitos artistas assim, solo, bandas, que eu fiquei de cara do que a gente tem em Salvador. E a gente deixa o subúrbio como se fosse fora de Salvador, né? A gente tem essa... E muito, muito rico, tem muito original. Sim. É diferente do que a gente tem em evidência, né, digamos assim. E quando eu entrei nesse universo aí, vi Alexandra Pessoa, Guia Cegos, Silas, Dan e os caras da esquina, velho, muito bom. Tudo é muito bom, tudo é muito bom. Tive a oportunidade de estar perto de Silas, perto de Guias Cegos. E aí eu lembro de uma ação que a gente fez, acho que foi 2020, que foi o sarau, foi o do Mangue. Não, mas no Mangue a gente fez um projeto que fazia a limpeza do mangue lá de Tubarão. E era assim, aí fazia a limpeza do mangue, sarau no manguezal, lembrei. Aí a gente fazia a limpeza do mangue e quando terminava, a gente fazia um grande sarau. E cada um vinha com uma arte diferente. Tanto que a gente tem imagem de uma menina dançando balé, pensei aí, tipo assim,
na lama do bang, tá ligado? Que a gente tem as massa. imagens. Então tem balé, tem apresentações teatrais. E desde lá, velho, Silas, a gente tem essas imagens de Silas. Eles também já foram lá no home studio, que a gente criou um home studio, né? Lá em casa. Então já passaram por lá também. Tivemos essa honra, né? De ter essa galera por lá também. E essa é uma galera, assim, que eu sou fã. E tem uma galera das Sou antigas fã também mesmo. no subúrbio. Eu lembro de Ativos Resistentes, que é uma galera do reggae. Tem o Terreiro, que eram os caras das antigas. Eu acho que hoje eles não estão mais na ativa. Nativa. Também era uma banda foda lá do subúrbio. Então sempre massa. pipoca coisa boa dali. Tem mesmo. Tem Lucas Quintê, do rap, é um nome também de lá. Sim. Né? Suede Quintê também foi de lá, é de lá, né? Nascida de lá. Tem vários nomes, né? Contenção 33, né? Falando de Dark, né? Torre foi de lá. Torre é de lá. Realmente, tem vários. Dá pra Vários. O fazer rap um- pulsa Dá pra fazer festival o ano inteiro só. só com a galera Com a de artista lá. de lá. Do Com subúrbio. certeza. Verdade. Você também teve um álbum que foi contemplado lá no selo Educador FM Independente, lá em 2023, né? Foi o Preta Foda. Uhum. Como é que essa iniciativa contribuiu de alguma forma para sua carreira? Ajudou você a ter visibilidade, oportunidade? Sim, sim. Eu acho que, assim, todas as iniciativas, né, que envolvem a veiculação, né, do nosso trabalho enquanto artista, contribui bastante, né? E o selo Educador FM, ele foi muito importante porque, assim, a gente passa a ter alguns acessos, né? Então, entrevistas em rádios, TVs, então a gente acaba alcançando outros públicos, né? Entendendo também, já deixando de recado para todo mundo, porque independente, né, do selo, as pessoas podem ir lá também, a gente está falando de uma rádio, de uma TV pública também, né, que a gente pode acessar, mas o quanto é importante também, até porque na época, se eu não me engano, ainda tinha um valor para investir, que aí a gente fez umas imagens, né, uma live, a gente fez uma live gravada do álbum todo também, que aí ficou circulando nas redes. Então, foi muito importante para essa circulação. E fora que acaba criando uma rede. Então, vários artistas que passam pelo selo acabam, né, se integrando e aí construindo. E além de participar do selo, uma das músicas ficou finalista do festival da Educadora também. Então, isso contribuiu bastante para fazer essa circulação da música. Massa. Você acha que tem alguma coisa assim que, sei lá, as rádios, as emissoras de TV, o poder público, alguém possa fazer para ajudar, ou até os próprios artistas mesmo, como movimento, para essa questão da visibilidade, da música chegar nos espaços? O que você acha que pode ser feito? Então, hoje eu entendo, né? Quando eu falei ali, disseram que não dava para ser artista e produtora ao mesmo tempo. Ok, eu sou prova viva disso, mas eu não romantizo. Eu não romantizo porque é muito difícil. E não tem como, né? No início tem que ser. Sim, Não sim. tem Artista como. independente acaba sendo tudo, né? Sendo tudo, agora, mas o quanto isso é cansativo, né? O quanto isso é doído mesmo. Sim. É doído, porque você tá ali fazendo sua arte, mas você precisa parar tudo para você entender como é que essa arte vai circular. E é mais um estudo, né? É mais uma faculdade que você tem que fazer para poder fazer valer, né? A vantagem é que a gente que passa por esse processo, quando a gente convida alguém para trabalhar com a gente nesse lugar, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Exatamente. E o que eu ia falar, assim, em relação ao artista, né? É você entender esse processo da indústria, mas você também confiar em pessoas, né? É você trazer pessoas para perto para te ajudar e entender que o que você funciona ali é uma empresa, né? É você se entender enquanto profissional e que aquilo ali, porque ainda tem essa, por exemplo, no rap. Como assim você vai ganhar dinheiro com o rap? Como assim? Gente, Parece distante, né? Não, e é como se fosse absurdo, porque é uma arte revolucionária e que é para você falar Contra o sistema. Não, isso acontece no rock and roll também. Caramba, mas eu falei desde o início, eu quero dinheiro. Se eu quero viver disso, Claro. como é que eu vou viver? A gente Paga vive num como? mundo capitalista. Na casa da gente também dá meio-dia. Pô. Caramba! Também tem que comer. Aí fala assim, eu quero viver da arte. E como é que vai viver da arte sem a grana? O amor não vai pagar. Como é que eu vou comprar meu Yakult, seu iogurte, seu biscoito? Ô, gente, passa, não pego nem mais um biscoito no mercado. Não é. Mas enfim, né? Tipo,
como é que as contas vão se pagar? Então, desde o início eu falei, não, preciso, tanto que eu coloquei metas, né? Hoje eu dou oficina de gestão artística mesmo, gestão de carreira, eu falo, vai, bate suas metas. Eu tive metas de que eu trabalhei de graça por tanto tempo, Sim. trabalhei sem nenhum pedido de copo de água, porque, inclusive, em Visionários a gente passou por isso, de chegar no lugar, tá, tipo assim, não tinha água para beber, sabe, do produtor ir lá pegar água na pia, no copo, pegar água na pia pra gente poder beber água. Eu falei assim, não vou ficar passando por isso. Então, assim, ó, pô, foi sem beber água, né? Agora eu só vou se me der água. Agora eu só vou se me der pelo menos meu transporte mais a água. Agora é meu transporte, água mais isso. Até chegar no lugar que eu não vou sair mais sem cachê. Ah, UD, quer dizer, então, que você não sai mais sem cachê. Rapaz, se for pra galera da quebrada que vai fazer o evento lá, que eu sei como é o corpo que eu faço, eu vou, sabe? Mas não adianta mais chegar em mim e eu saber que você tem grana pra pagar e eu não vou. Sim, sim. E Tá sabe só por quê? usando o seu produto, você, Eu né? tava sua começando a... Eu achei que eu não queria mais cantar. Tipo, eu recebia os convites, vindo vários convites, e eu aceitava os convites. Aí eu comecei a falar assim, pô, não quero ir, sabe? Chegava o dia do evento e eu começava a ficar sem querer ir. Pô, sabe o que eu comecei a reparar? Que os que iam pagar, eu não ficava assim, não. Agora, quando era de graça, eu ficava assim, tipo, falei, é isso que tá me desestimulando. Eu quero continuar sendo artista, sim, mas eu quero continuar sendo artista reconhecida pelo meu trabalho. Então, ó, gente, na moral, não fique, tenha grana, não fique me chamando de graça, não. E eu passei a recusar, porque também existe esse momento da profissionalização na qual você precisa recusar. E isso é difícil pro artista. Dizer não, né? Dizer Aprender a dizer não pra fazer sua arte. Principalmente quando você precisa da coisa de ser... Da visibilidade, né? Sim. De aparecer nos espaços. Só que aí, se você não diz não, esse momento nunca acaba. Já reparou? Nunca. Sempre vai ser de graça. Sempre é pra visibilidade. Não, nego, já chegou aqui. E a gente que tem que escolher esse momento, né? Ninguém que tem que dizer, não, meu momento de visibilidade acabou aqui, ó. Já tenho a visibilidade. Agora eu quero a grana mesmo pelo serviço que eu tô fazendo. Claro. Entendeu? E esse momento precisa Porque chegar. é injusto que o dono do bar vai ganhar o dinheiro, o cara que tá, o garçom, a garçonete vão receber a grana deles, que é justo, tá trabalhando. Sim. O cara que tá do lado de fora tomando conta do carro vai ganhar dinheiro. O road vai ganhar o dinheiro. Todo mundo vai ganhar dinheiro. A gente que é a gente que o não. artista, É por né? amor, pô. Porra, o artista não vai ganhar dinheiro, que é isso, velho. Tudo acontece por conta da música. Sim, E no fim das contas a gente não. exatamente. É por amor. E eu percebi muito que precisa partir de nós artistas. Precisa partir da gente, porque senão, se depender dos contratantes e tudo mais, eles sempre vão colocar a gente em um lugar de não profissional, em um lugar de que sempre precisa deste palco. Ele precisa. Parece que é a gente que tá precisando, não é o artista que precisa. Mas esse é o discurso, né? Eu estou te dando essa oportunidade. Falei, nunca vai acabar esse momento, não, é? E aí, quando eu comecei a ter dúvida se eu queria estar no palco ou não, eu falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei a entender que era isso. A falta de valorização. Foi ainda bem que você percebeu cedo. Sim. Realmente. Porque tem gente que... Eu percebi tarde. Uhum. Claro que não tinha internet ainda nessa época, né? Eu sou um cara bem mais velho, né? Sou um senhor. Agora, você também foi selecionada para alguns programas de aceleração, né, de carreira, participou de rodadas de negócio como o Mica, que você falou. Como é que essas experiências, essas mentorias te ajudaram, né, nessa questão de ser essa artista empreendedora, que busca ali o resultado, inclusive financeiro, essa coisa que faz sua arte se sustentar, né? E a profissionalização do seu trabalho. Como é que esse tipo de experiência ajudou você? Então, quando eu percebi que não era só a música, eu falei assim, não adianta a minha música ser a música mais foda do mundo, se eu não conseguir fazer essa música circular, se eu não tiver, né, outros mecanismos de fazer girar. Eu comecei a estudar algumas possibilidades, né? E na época, eu encontrei a aceleração da Vale do Dendê, na época, que era para... E não era nem direcionada, era para diversas coisas, tanto que... Na época, era o início da Dendezeiros também, tava eu, a galera da Dendezeiros, e eu fui pra parada... Dendezeiros já me vestiu em show no Carnaval de 2020, antes da pandemia. E já participei também da Vale, de uma aceleração. Foi de uma das sensacional, acelerações? né, velho? Eu acho que é importante aquele trampo dessa Muito. galera. Não, mas eu entro na Muito parada importante. sem saber o que eu ia fazer. Tipo assim, eu queria criar uma produtora, mas não sabia nada como é que eu ia fazer aquilo. Então eu entro assim, bem viajada. E aquele lugar de
de profissionalização mesmo, de tipo assim... Parece que eles arrumam o que a gente tem de conhecimento solto, arrumam, bota num lugar e a gente observa, porra, é isso aqui que Exatamente, é essas as possibilidades de caminho, né? E eu saio dali, eu não passo para as outras fases, mas eu passo a sair entendendo muita coisa que eu tinha que fazer. Tanto que eu, depois, quando eu tenho um edital direcionado para música na Vale, Sim. eu passo também, que inclusive é com essa grana que eu consigo fazer meu álbum, né? E até eu entrei em um estudo sobre mulher lançar um álbum em plataformas digitais. Mulher da Bahia, eu comecei a estudar sobre isso. Sobre quais as mulheres já tinham lançado. Tanto que eu troquei uma ideia com Danilo, que Danilo tem um acervo grande, Danilo da Algampazan, né? Ele tem um acervo grande da galera do hip hop, ele me mostra até um álbum. Ele tem um álbum físico de uma rapper, né? Mas que esse álbum não tá no digital. Então eu ainda tô nesses estudos para ver se eu sou essa primeira mulher a lançar um álbum digital de rap, essa mulher da Bahia, né? Que já tinha sido lançado EPs e tudo mais, mas não tinham sido lançado álbum também. E eu consigo, a partir desse lugar de aceleração, né? De entendimento, de me inserir nesses espaços também. Então eu passo essa aceleração e hoje eu continuo fazendo, porque assim o estudo ele nunca para. Então hoje eu faço... A gente ganhou agora, enquanto instituto, né, uma aceleração junto ao Fundo Aguibara, a gente participou, junto ao Prosas. Então, a gente continua nesse momento de aprendizagem para a sustentabilidade. Porque, assim, hoje eu tô com uma galera que trabalha em outras coisas. Eu falo, eu quero que vocês saiam desse... Uma vontade de mandar todo mundo se demitir, queria tanto. Foi quando você lança um álbum nesse momento que é tudo picotado nos streams, é um desafio, né? Porque eu tiro pela minhas sobrinhas aqui, né? Eu sempre uso como exemplo. Sim. Tem uma de 20 anos e uma de 15. E elas não conhecem álbum. Não conhecem o artista pela arte do artista. Conhece música de uma playlist. Sim. Muitas vezes canta a música e não sabe o nome do artista. E no tempo de hoje, você lançar um álbum é meio que remar contra a correnteza, né? Deixa eu te dizer que foi totalmente estratégia para me inserir em alguns espaços. Sim. Tipo, para eu participar de certos editais, eu tinha que comprovar tempo de show. Como é que eu iria comprovar meu tempo de show? Não adianta eu falar. Mas eu tendo um álbum com o tempo de show que o contratante quer, eu consigo comprovar ele. Sim. Entendeu? Então foi estratégia. O álbum, ele foi estratégico. Fora que outras pessoas que me escutavam falavam, pô, Woody, eu escuto 2 músicas, aí pula para outro artista e tal. Eu queria ver mais coisas suas. Então 2 coisas me fizeram lançar o álbum. Ter mais produções ali naquele momento para quem, né, as pessoas que já me ouviam ter esse acesso, mas também para me inserir em outros espaços. Tá vendo aí? Aprenda a estratégia, o negócio lança o álbum. Lança o álbum. E falando nisso, né, ia justamente perguntar a você sobre algumas práticas, né, algumas estratégias que você acredita que sejam importantes para que artistas independentes possam galgar vários espaços e gerenciar suas carreiras de maneira eficaz, transformando justamente a arte, como você fez, né? Transformar a sua arte numa coisa viável e rentável, que não é só pelo amor e não é só pela água, ou, enfim, ter essa remuneração de todas as formas, tanto lançando nos streams quanto fazendo shows e tal. Então, eu acho que são muitas variáveis, né? E muitas vezes a gente se compara com outros artistas que não estão no mesmo momento que a gente. Foi um outro momento que virou uma chave, assim, incrível na minha cabeça. Porque, assim, eu fui estudar quem? Anitta. Falei, não, gente, Anitta é foda. Já tá Anitta sentindo, é um né? grande caso de sucesso, Tá né? sentindo, né? Anitta é foda. Vou aqui estudar a Anitta. Comecei a estudar a Anitta, só que, porra, a Anitta tava lançando uma música por mês. Toma. Eu falei, é isso. Vou também. Você acredita que eu tive essa ousadia? Vou fazer um clipe por mês também. Acredite. Fizemos, aí deixamos várias músicas, né, prontas. E aí eu lanço uma, aí daqui a pouco já tava outra pra lançar no outro mês. Eu nem tinha terminado de divulgar a outra, sabe? E aí eu, não, peraí. Eu lancei umas 2 seguidas, só consegui até 2. Porque cansou, não foi? Como que eu vou conseguir? Aí eu falo, velho, impossível, louca, se comparar com a Anitta, mulher. Não dá. Olha a equipe que a Anitta tem, olha o tempo que a Anitta tem.
olhe a proporção da música de Anitta. Aí eu estudei. Aí vocês estão vendo, né, um resultado de estudos de caso. Que aí eu estudei Anitta e aí eu tava estudando Emicida. E aí eu percebi que, por exemplo, o tempo que o público de Emicida leva para digerir uma música é tipo 1 mês, 2 meses. Então, por isso não há essa pressa de lançamentos, porque é um momento da digestão. A galera ouve a música e aí começa a trabalhar os trechos dessa música. O que é... Já a Anitta é um outro tipo de público. É um público que ouviu hoje, mas amanhã quer novidade. E depois quer novidade, então... E talvez nem se aprofunde na obra. Não, exatamente, mas é exatamente porque a novidade é, por exemplo, do ritmo, daquela sensação momentânea. Sim. É aquela sensação. Pronto, já passou essa sensação, eu quero outra. Então, se torna meio que uma obrigação de compensação para aquele público, ela precisa daquele lançamento contínuo. Aí eu pego, entendo isso e falo, certo. Agora eu vou olhar para mim. E agora eu entro aonde? Eu entro aonde? Aí eu falei, eu vou olhar pra mim. E aí é uma dica muito massa que eu deixo. Pega as suas músicas antigas. Estude você mesmo. Aí eu vou estudar, essa música aqui que eu demorei mais tempo, o que foi que aconteceu? E essa que eu lancei mais rápido, o que foi que aconteceu? Essa que eu trabalhei isso, o que foi que aconteceu? E eu criava várias estratégias, gente. Tipo, vou ficar bem. Eu lancei no Setembro Amarelo, que é o momento que fala sobre o cuidado de saúde mental. Então, eu era minha assessora de imprensa. Eu fiz uma nota. Tipo, durante Setembro Amarelo, a artista fala sobre saúde mental. Menina! Eu saí em várias matérias, vários portais, com essa pauta que eu tinha colocado. Então, aí, ó, tá uma estratégia aí, ó, do meu curso. Vou montar um curso, Compre um curso. Compre meu e-book, não tem e-book. Não, esse podcast aqui já é um curso. Você já tá saindo, você já tá entregando metade do curso aqui. Pois é, mas eu criei estratégias tipo isso. Então, eu lançava músicas em momentos estratégicos. Tipo, Sim. essa música fala sobre isso, eu vou aproveitar que todo mundo quer falar sobre isso, já que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mídia espontânea aí já, né? Isso, Já é uma mídia exatamente. E aí espontânea. eu gerei várias, assim. Várias. Eu Ó, fazia músicas estrategista. estratégicas, era para momentos estratégicos. Quando é que abre essa mentoria? Então, Tô né? precisando. Eu já estou na fila. Já Então estou foi na muito fila. disso, foi muito de estudar a minha própria trajetória, que eu não dá, gente, não sei como. Ah, mas a artista é a mesma artista que tá na a mesma cidade que eu, é do mesmo nicho que eu. Pô, você pode olhar a trajetória dessa pessoa, mas não se comparar. Porque são pessoas diferentes, são momentos diferentes, né? São artes diferentes e que a gente precisa realmente só vir a chave quando a gente olha pra gente, entende o que deu errado e a gente conserta. Porque se a gente passa muito tempo olhando pro que o outro tá fazendo, a gente não tem tempo de avaliar o que foi que a gente fez, Sim. né? E não é só lançar e acabou. Lancei? Não, lancei, deu certo, não deu certo. Voltar a estudar a si mesmo pra poder, na próxima, saber o que dá pra melhorar, né? Então, eu fiz muito nesse sentido. Ainda tem o público, né? Porque o público, ele te diz assim, tipo, se ele gostou, se ele não gostou, o que é que ele quer. Às vezes ele quer mais do que aquilo que você entregou. E cada público é diferente. Você pegou 2 extremos, né? Quando você começou a fazer o seu estudo. Pegou a Anitta e Emicida. Quer dizer, Emicida leva uma grande multidão, ele tem um público muito grande, consolidado também, mas são públicos extremamente diferentes, que querem coisas diferentes. Você soube ter essa sacada de perceber e depois trazer pra você. Então é uma dica realmente muito boa, importante. Vou anotar. Está no curso. Porque a gente também tem muita sede de ser ouvido, né? É. Quando a gente faz a nossa música, a gente tem muita sede de ser ouvido. Sim. Então, aquela música é sempre talvez é essa, que, tipo assim, que todos vão ouvir. Só que o que é esse todos, sabe? O que é todos? É realmente todos que você quer chegar, sabe? E, tipo assim, entender que é passo a passo, sabe? E, tipo assim, normalmente as músicas que a gente vê que estouram, que viram hype, depois de 2 meses elas vão pra onde? O que é que você quer com sua música? E aí uma outra onda é, tipo assim, a do sucesso e a fama. Né? Que, tipo assim, você quer sucesso ou você quer fama? Quando você entende o significado, o real significado das paradas, eu entendi assim, cara, eu quero sucesso. Eu quero sucesso. E quando eu olho para um lado, olho para o outro, eu vejo artistas que não estão em mainstream, mas que vivem da música. Sim. É isso aqui que eu quero. Você cria uma base, né? Não adianta todo mundo me conhecer, eu estar no hype, eu estar em todas as festas de Salvador e não ter dinheiro. Não pra mim, monetizar isso, né? Caramba, eu falei assim, ó, não.
Basta eu estar em uma que vai conseguir me gerar grana por um tempo, do que eu estar em várias e não tenho que só estar ali, todo mundo me vendo, eu tendo que sustentar uma pose de que tenho grana, já que eu estou em vários lugares, mas a realidade é não ter. Tanto que quando eu comecei a falar que eu me sustento, né? Tipo assim, a cultura hip hop hoje a minha produtora me paga um salário, meu salário enquanto artista me tem, né? Enquanto artista ali da produtora, as pessoas achavam, tipo assim, tipo, como se fosse uma utopia, né? E eu tinha vergonha de falar. Porque normalmente, tipo assim, não é brincadeira, velho. Mas a maioria, e eu posso te dizer assim, principalmente mulheres, passam 10 anos, 15 anos, mulheres que trabalham esse tempo inteiro dentro da cultura, mas nunca foram remuneradas pela cultura, sabe? Não tiveram esse espaço. E eu batalhei pra caralho, mas assim, aí eu entendi, não, velho, se eu falo, para de ser uma utopia pra ser uma realidade possível. Então, assim, hoje, há mais de 5 anos, eu vivo da cultura, né? A arte que eu faço, as coisas que eu faço me sustentam. Produz os próprios eventos, os próprios shows? Os meus próprios shows. E eu gosto muito, uma coisa que tá me satisfazendo demais é trazer grana para outras mulheres. É sair para buscar grana para trazer para outras mulheres. Isso tem me deixado muito feliz, sabe? Uma satisfação assim muito massa de poder fazer essa movimentação. Você monetiza como ingresso, merchan, então, editais? Editais, a maior parte do que a gente faz hoje é editais justamente para poder fazer as produções abertas, Sim. As produções gratuitas. Ou edital público ou a partir de editais privados Sim. também. Porque aí a gente consegue fazer, remunerar todo mundo e deixar tudo aberto para a periferia. Sim. Que aí a gente incentiva, outras pessoas conseguem alcançar e trazer possibilidade para outras galeras também. Você já faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Formação de público gratuito, né? Porque a galera vai acessar, né? Tá levando cultura para a comunidade. E ainda remunera os artistas que precisam também aparecer, ter essa visibilidade e remuneração pelo trabalho, né? Com certeza. Se pagar pelo show. E, assim, quando você... Como é que você lida com essa constante transformação, né? Você falou, por exemplo, aí dos streamers e tal, de lançar seu álbum, você acredita que seja a primeira artista baiana a estar lançando um álbum, né, completo de rap nos streamings. Como é que você faz para lidar com essa constante mudança que tem no digital, né? A gente tem essa coisa do digital de ser dinâmico, de cobrança, inclusive até o próprio streaming que não rentabiliza tanto. Como é que você faz para lidar com isso? Então, já foi lá no início uma viagem de números, né? Que eu acho que isso perpassa pela vida de diversos artistas. Lá no início, deixa eu ver quantas pessoas estão me ouvindo, ou deixando de me ouvir, ou como é que tá isso, né? Nos streaming, o que é que isso vai me gerar ou não. Até chegou um momento que eu falei assim, não é sobre isso. O que é que eu quero ver aqui? Quando eu entendi a parada do sucesso e da fama, né? E aí eu passei a entender o que são 10 pessoas dentro de uma sala. O que são 20 pessoas dentro de uma sala. E eu passei a dimensionar essas questões numéricas. São 200 pessoas me escutando. O que são 200 pessoas me escutando? É muita gente. É muita gente. Aí, às vezes, por isso que eu falo, para de comparar. Porque você cai na noia de olhar para o outro e falar assim, não, a pessoa está com 10 mil, eu preciso de 10 mil. Vou fazer o quê? Vou pagar ao streaming, para o streaming distribuir mais minha música, para eu ter mais ouvintes. Mas, pô, não era para ser o contrário? Não era para essa parada ser sua fonte de renda? Então, assim, eu nunca coloquei grana nos meus streams, por exemplo. E eu tive muito retorno orgânico. Mas, por exemplo, é uma grana que eu nunca mexi na minha vida. Tá lá girando, o que não gira muito, os $300. Dá quantos reais isso, menino? Acho que eu vou lá pagar agora. Uns 1.500. É porque 300, tipo, pensando em reais, né? $300 vezes 5... 3 vezes 5. Mas aí agora você olha quanto pouco isso. É pouco. É pouco. Olha, aqui pouco. Não. É que são cerca de 1.000, são 1.000 streams para você conseguir $3. Sim, exatamente. R$15. Quer dizer, tocando 1.000 vezes, você não compra uma pizza.
Exatamente. Agora pense. Aí eu vou ficar esquentando a minha cabeça pra poder subir número de streaming? Não, vou vender meu show. Que aí eu vou tirar esse valor, mais que esse valor, em 40 minutos, em 30 minutos. Entende? E aí hoje eu faço gerar a partir disso, a partir dos shows, a partir das palestras, né? A galera me chama muito pra eu falar sobre essa minha trajetória também, trocar essa ideia, porque eu acabo indo pra muitos lugares que eu acabo sendo esse incentivo também, né? Pra outras pessoas, pra outros artistas. Então eu fiz gerar dessa forma. E uma estratégia também muito massa que eu pensei assim, eu vou trazer aqui. Olha, compre meu e-book quando eu lançar, viu? Sei quando meu livro, enfim. Mas de pensar assim, pô, eu quero viver da arte. Quando eu falo viver, é ganhar grana pra viver bem disso. Sou artista, eu gosto de fazer música. Mas é só isso que me faz ficar em êxtase? É só estar no palco? Aí eu falei, não é só isso, não. Pô, trocar ideia, fazer palestra eu gosto. Dar oficinas eu também gosto. Produzir, né? Pensar em projetos para outras pessoas eu também gosto. Então, eu escrevi, eu sou uma pessoa muito da escrita, do visual. Então, eu desenho, eu faço bolinhas, enfim. E eu escrevi isso, essas possibilidades. Eu falei, massa. Então, universo aqui, ó. Dentro dessas possibilidades aqui, me dando isso aqui, eu tô feliz. E hoje, eu ganho dessas diversas formas que eu escrevi. E por isso, eu tô muito satisfeita, assim, né? Com esse momento que eu tô vivendo. Porque, realmente, eu tô conseguindo ter retorno diante disso. E aí, citar também Marechal. Eu lá atrás, né? Poxa, eu não sei se ainda era antes de Visionárias isso. Acho que foi antes de Visionárias. Eu trocando a ideia com uma amiga, que é Marina Lima. Marina é poeta, né? De lá do subúrbio também. E eu, não, Marina, porque agora eu quero cantar, não sei o que. Marina, Udi, eu tenho um e-mail de Marechal, que eu fiz um curso. Bora mandar mensagem. Eu falei, tá certo, vamos embora. A gente mandou mensagem. Ah, Marechal, porque não sei o que, né? Enfim, a gente enviou outras. Não é que ele respondeu? E ele respondeu dizendo que era pra gente estudar as metas SMART. Falei, que diabo é isso? Que diabo é isso? Aí eu fui estudar as metas SMART. E aí tinha qual é o seu objetivo, qual a meta e como você destrincha essa meta. Foi como eu consegui... E tem um álbum de... a gente estava falando antes de entrar aqui sobre esses álbuns que nunca foram lançados. Sim. Tem um álbum de antes de Visionárias, que nunca foi lançado. Opa! É mesmo, olha só! Dá um corte aí, hein? Que foi a partir daí que eu penso, né? Tipo assim, pô... Vai lançar? Eu quero... Não, deixa pra 3 anos. Daqui a 3 anos, a gente só fala, faz o corte, solta. Corta. Daqui a 3 anos você lança. Eu nem sei onde é que tá. Inclusive, eu tô devendo isso. Eu tinha lembrado disso com o Danilo, que eu tava conversando com o Danilo do Gampazão. Eu falei, Danilo, só que eu não sei onde é que tá isso. Enfim. E aí eu utilizei essa parada. Tipo assim, pô, eu botei lá, eu quero ser uma artista reconhecida dentro de Salvador. Aí também, né, a gente precisa ser sinceros, né? Um ano eu quero ser reconhecida no Brasil, né? Em um ano eu quero ser reconhecida na minha cidade. Eu escrevi isso, né? Eu acredito muito... Tem metas claras, né? Exatamente. Eu acredito muito também no poder da palavra, sabe? Na escrita, que o que a gente escreve, sabe? Materializa mais ainda. E eu escrevi. Eu quero esse objetivo. E, tipo assim, eu preciso lançar tantas músicas. Com quem é que eu vou lançar essas músicas e tal. Eu comecei a fazer essa movimentação toda, assim, na minha cabeça. E as coisas começaram a fluir. Então, todo ano, até hoje, todo ano, eu pego e faço essa paradinha. Eu olho o do ano anterior, olho onde eu cheguei e o que eu quero a partir daí. Então, isso também ajudou muito a criar essa estratégia cronológica, né, de movimentação de segmento também. Eu ia falar uma outra coisa, que foi a pergunta que você me fez, mas eu acabei esquecendo. Do porque eu tinha falado e sabe o que aconteceu? No Mica de 2023, eu tive a oportunidade de levar Marechal. Indicar ele, e no momento lá que ele estava fazendo a palestra, de poder falar para ele o quanto, tipo assim, que em 5 anos, né, eu estava realizando o que eu tinha escrito lá quando ele mandou o negócio do e-mail, sabe? Então, assim, foi um momento, assim, muito massa, do quanto a gente impacta, né, a vida das pessoas e o quanto o mundo gira. Verdade. Né? Tipo assim, aí foi muito massa isso. O que é que você sugere para a turma nova que está chegando? Então, gente, estudem. Porque, assim, muitas vezes a gente acha que, vou ser artista para não fazer uma faculdade. Não, tá viajando. Não é não? Porque para ser artista... Eu recebo uma turma aqui no estúdio para gravar e um monte de gente jovem que chega querendo gravar a música do sucesso para viralizar. E aí a gente tem que conversar, tem que explicar, né? Mas aí agora eu quero saber da sua visão, como é que você
que é que você diria para essa turma que eu recebo aqui, ó? Vou gravar esse vídeo aqui, vou te mostrar para você ver o Woody falando. Então, o que é que você quer da sua carreira? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Estude as metas SMART. Devolvendo o conselho de Marechal, né? Devolvendo o conselho de Marechal, estude as metas SMART. Porque é sobre isso, é sobre constância, né? Sobre um passo de cada vez. E estudem também as músicas de viralização. Porque quando você estudar as músicas de viralização, você vai ver o que acontece. É uma curva Sim. clássica. É uma curva clássica. Aí Sim. você pensa se é essa curva clássica É isso que você que quer? você quer fazer na sua carreira. É isso que você quer? Até porque vírus, Sim. geralmente é uma coisa ruim que chega a vacina e acaba o E vírus. acaba. É. Né? Pois Viralizou. É uma parada ruim que aconteceu. Veio uma vacina, acabou. Acabou, exatamente. E construir uma carreira não é fácil, né? Não é constância, né? É dedicação, é estudo, é E principalmente estudo. curtir o caminho. Sim, até no rap, velho. É tipo assim, eu fui estudar voz, Sim. né? Eu fui estudar instrumento. Então, tipo assim, a gente precisa estudar. Muita outra coisa, o artista acha que fez a música ali, vai ser chamado para um show, nem ensaia. Como é isso? Não ensaia, como? Não tem como. E além do ensaio, o show já é outro ensaio, né? Porque uma coisa é você ensaiar as músicas no estúdio, Pra outra gravar, coisa é outra coisa é ao vivo. show. Que público a gente só lê no palco. E que muitas vezes acaba tendo esse choque, o artista acaba tendo esse choque, porque foi ali, gravou a música, é chamado pra estar no palco, vai lá, não é a mesma coisa. Porque não é. E sabe o que eu fazia? Ninguém nunca tinha me chamado pra show, eu tava cantando em casa. Eu tava ensaiando shows em casa antes de receber a primeira chamamento pra fazer Na um show. frente do espelho. Oxe, botava lá, cantava horrores. Até porque quando chegaram, e eu falo muito, e é outra dica que eu dou, se prepare antes. Esteja preparado para tudo. Então, quando chegou o primeiro convite, tenho sim. Ah, você consegue cantar meia hora? Consigo. Porque eu já tinha feito lá. Minhas músicas lançadas poderiam não ter esse tempo. Mas eu já tinha feito lá, já tinha colocado a poesia de intervenção, já tinha feito... Montou o show Montei, já tinha. Eu tinha os pocket show montados, os tempos montados. Se me chamarem para fazer meia hora, como é que eu vou fazer se minhas músicas não dão meia hora? Ah, tá. Então, se eu botar essa poesia, se eu fazer essa intervenção, vai dar meia hora, eu consigo. Sabe? Estrategista. Tem que pensar. Estrategista. Exatamente. Comecei a estudar várias ondas, tipo assim, o rider técnico e tudo mais. Olha, vou fazer o meu, fazia. Tem que ser, gente. A gente precisa estar preparado. E quanto mais a gente está falando de uma mulher É que, na preta, verdade, assim, a gente Que só tem uma que chance, correr né? 3 vezes mais. E a gente Exatamente. geralmente só tem uma chance. É um clique. É. Se não tiver pronto naquele clique, já foi. É uma chance de alguém lhe ver no palco. Se não tiver pronto, já foi. Exatamente. A gente não tem muitas chances, né? A gente tem que estar pronto para tudo. A gente precisa estar preparado. E eu sempre tive uma visão, assim, muito prática da coisa. Eu sempre entendi, tipo assim, pô, é minha arte, eu quero mostrar minha arte. Mas essa minha arte, ela está sendo contratada por um motivo. Então, eu sempre entendi o que é que minha arte estava sendo naquele palco. Porque, assim, o artista é contratado para fazer 10 minutos. E quer, do nada, cantar mais 10, cantar mais 20. Fala, gente, como? Você tá ali para aquele objetivo. Então, eu sempre fui muito cri-cri nisso, assim, sabe? E, inclusive, de chegar nos momentos de palco e sempre ser cortado, né? As músicas no final. Antes de subir no palco, eu já falo. Né? Quando eu vou fazer, quando é esses trampos com a galera mesmo, de nossa mesmo, que eu já sei que acontece isso. Me diga logo aí quanto tempo cortou. Me diga agora. Porque dá tempo de eu subir no palco e criar minha estratégia. Sim. Agora, não venha eu estar no palco me dizer que acabou a música do nada pra eu ter que... Não. Sabe? Então, assim, de entender onde é que eu tô. Então, tanto que eu canto desde festival, grande festival, fiz uma participação na OAB. No outro dia, numa cerimônia que teve na OAB. Sim. Porque eu entendo conseguir articular os formatos, né, de UD em cada ambiente desse que eu consigo estar presente. Que aí é uma outra estratégia também de ganhar grana. É uma estratégia importante, né? Porque você pode se inserir em todos os formatos. É um show de 1 hora, eu tenho. É um show de meia hora, eu tenho. É 5 minutos, eu tenho. Você tem. Olha esse pra PDF, tudo. esse PDF aí, eu Eu quero vou comprar. lançar meu livro, eu vou lançar meu livro. E eu fiz isso, eu fui pro Mica, né? E aí eu sabia que os contratantes, eles são diversos, né? E aí é outra dica. Às vezes você coloca assim, não, eu canto, é eu e meu DJ só, tudo mais. Isso facilita muito, porque tem contratantes realmente, né? A questão de transporte e tudo mais, que é você e uma pessoa. Mas tem lugares que quer com banda.
Então se programe. Então o UD, eu mostro lá meu show, eu mostro o UD só com DJ, ou seja, se quiser me contratar, eu tenho esse tipo de show, Sim. eu tenho um show com banda, eu tenho um show com isso. Eu criei as diversas possibilidades de show. E aí isso faz, Você me dá mais facilita a vida do possibilidades. contratante. Com certeza, ele vai fazer o quê? Me contratar? E a sua, porque você fala, não tem como, não tem desculpa pra não me chamar. Eu venho com banda, eu venho venho sem banda, né? E agora? Agora Vamos lá. diga aí porque você não me chamou. Não tem jeito. Você também, assim, usou uma estratégia muito legal, que é do audiovisual, né? Tipo, você usou, inclusive, teve videoclipes seus que foram premiados, como Aturar, Não Podem Parar e Odoiar, que foram premiados até em festival de cinema. Então você usa, assim, tudo que for espaço que você pode ocupar com sua música, você tá lá, né? Como é que isso, assim, contribui para sua visibilidade como artista, para essa sua estratégia de se vender como produto UD, né, artístico? Então, você me lembrou agora que eu esqueci de botar uma formação aí. Eu sou técnica audiovisual também. Eita! Vixe, Maria! Tem a microlins. Você fez microlins? Eu também Eu fiz fiz microlins. microlins. A primeira formação, depois a microlins. Enfim. Mas eu formei em técnica audiovisual. Foi na época que existia a Oikabum. Não sei se vocês conheceram a Lembro. Oikabum. Sim. Eu fiz vídeo na Oikabum. Eu fiz a meu tempo de aluna e fui jovem educadora também. De mais Fabão um ano dava e meio. aula nessa época? Foi, Farane. Varane. Era de design, de computação gráfica, Fabão Fabão é meu era. amigo, Fabão irmão. maravilhoso. É. Você conheceu Rita? Conheci Rita. Rita foi minha professora conheci do Liceu de Rita. Artes. Ai, que massa. Também, comunicação e expressão. Era. Massa. Rita Rita já veio- Carneiro. Rita maravilhosa, velho. Danilo foi meu professor também, Danilo Scaldaferri. Scaldaferri. Foi, Danilo e Ana Rosa, Marques. Enfim, então eu tive aí, eu acho que foi uns 3, 4 anos de audiovisual. Então, assim, o audiovisual sempre fez parte de mim. Muito do que eu escrevo nas músicas, eu já idealizo o videoclipe, né? Sim. Já vem as imagens. Às vezes eu escrevo a música porque primeiro vem as imagens na minha cabeça e elas se transformam em palavras. Então, é muito junto, assim, né? E eu sempre tive muito a ideia de fazer com o que a gente tem em mãos. Então, se vocês pegarem meus primeiros videoclipes, eles foram filmados em celular, editados em celular. Tanto que a gente também está em algumas mostras de cinema de produção, né? Sim. De celular, de produção de baixo custo e tudo mais, porque a gente fez a partir de aparelho de celular. Que eu falo, não, a gente não vai esperar. Tudo no cinema é tudo muito caro. Se a gente espera, e isso partindo da música, partindo de qualquer coisa, se a gente espera ter o ideal, a gente só vai fazer nesse ideal e talvez esse ideal não chegue. Então, assim, outra dica muito importante, faça com quem tem em mãos. Comece a produzir com quem tem em mãos. Então, a gente começou a produzir os audiovisuais desde as primeiras músicas divisionárias lá atrás. Se vocês pegam um texto da Tropa, gente, a gente teve Fábio fazendo, tipo assim, foi muito foda, tá muito foda aquele videoclipe, sabe? E a gente vê, tanto que a gente começa a passar em editais, né? UD também, solo, começa a passar em editais de videoclipes. Tanto que o último que a gente produziu agora foi o Aturar, e a gente conta sempre com... Foi Tudo Preto? Tudo Preto, foi mesmo, a gente lançou Tudo Preto. A gente lançou Aturar e depois lançou Tudo Preto. E são produções majoritariamente feminina e majoritariamente do subúrbio ferroviário. Pessoas pretas, acho que é 99% de pessoa preta trabalhando dentro desses audiovisuais. Então, além de fazer isso, por eu ter esse conhecimento também, que aí é uma outra dica que eu dou, que é uma outra fonte de dinheiro também, de recurso, que é entrar nessas ondas aí dessas mostras de cinema. Então, assim, se você ganha numa mostra dessa, tem amostras que são com premiações em grana, que a gente já recebeu também. Então, que já entrou por essa vertente também. Então, é pensar o seguinte, que existem várias formas, né? Tipo assim, a grana tá aí, existem várias formas da gente, como artista, também captar. Então, tem a música aqui, né? Tem o audiovisual aqui. Então, o audiovisual, por eu ter esse conhecimento, eu fui muito por essa linha também e essa inserção dentro dessas mostras e festivais de cinema. E ainda tem tempo de ser artista, né? Né? A artista, inclusive, tá me cobrando esse ano de 2025. Tá me cobrando demais. Mas é fundo figura, né? Uma hora tá na frente, outra hora tá... Exatamente. vai Faz sempre- trocando. Vai organizando.
E, tipo, quando você faz esses... Você falou de uma coisa importante, que você estava se amarrando muito em captar grana para outras mulheres, né? Você chegou a fazer um festival como o Saia Não Vu, que você conseguiu aí colocar umas 34 atrações. Como é que... Umas 60 mulheres, né, no line-up do festival. Como é que você faz para organizar esse tipo de parada, assim? E como é que você acredita que isso retorna tanto para a cena, né, hip hop, de fortalecimento e tal, quanto para você como artista também, não só como produtora, né? Então, Saia Não Vu foi um edital, ou um edital o quê? Um festival na pandemia. Foi o primeiro festival, assim, online. Eu tô falando que foi um dos primeiros, porque o Instagram, a gente foram lives no Instagram. O Instagram nem salvava a live ainda. Sim. Então, quando estourou a pandemia, ficou aquilo, tipo assim, os artistas começaram a ficar doidos, tipo, e agora pra onde vai, o que é que vai? E aí tem Hilary Fonseca, que Hilary, ela é jornalista e ela participou do 071, que era uma mídia que documentava a cultura hip hop, né? Então, assim, a partir de uma entrevista que ela veio fazer comigo, a gente tá junto até hoje, né? E aí eu falo, Hilary, vamos fazer um evento e tal, online, e a gente fez o Saia Não Vu. Foram 3 dias. Foi muito massa, porque assim, ó, era atração de manhã até de noite, com alguma ação da cultura hip hop. Por exemplo, você ligava o Instagram de manhã e tava alguém do grafite ensinando alguma técnica de grafite. Aí você abria de tarde, tinha alguém do break ensinando algum passo, alguma coisa assim. E de noite tinham shows, né? Então a gente conseguiu fazer uma movimentação muito massa, tipo assim, colocar no line-up, né? Vírus, Nessa, uma galera assim da cena, né? Que tava realmente, tipo, todo mundo, e agora o que vamos fazer? O que vamos fazer? E a gente consegue dar essa movimentação. E foi massa, porque a gente começou a criar possibilidades, né? De poder estar inserido naquele momento de pandemia, fazendo nossa arte e colocando para outras pessoas verem também. É uma pena que foi tão no início que Não a gente salvou. não salvava, não tinha essa opção ainda no Instagram. Sim. Tanto que a gente tem prints muito caóticos, assim, sabe? De movimentos, assim, das pessoas lá no Instagram, que foi a única forma que a gente teve de Registrar, né? registrar esse momento, porque ainda não tinha. Aí, logo após esse, a gente fez um nacional, que foi Hip Hop Tá em Casa, que foi só com mulheres, que aí foram as 60 atrações, mulheres do Brasil todo, todos, foram 3 dias também, se eu não estou enganada, e aí sequência também de mulheres cantando, mulheres do rap também presentes. Aí isso mostra, por exemplo, para os contratantes, para as pessoas que acham que não tem público e que não tem mercado para o hip hop nessa cena aqui da Bahia, de Salvador. Você acha que isso contribui para que outras pessoas venham a se apresentar em espaços e tal? Contribui com certeza, porque eles passam a ver... Existe um paradigma, né, que fala assim... E tem mulher, sempre a gente escuta isso, né? E tem mulher fazendo rap? E tem, não sei o quê. Por isso que a gente bate na tecla. E o Melanina Canta, que é um projeto que eu gosto muito, assim, ele mostra essas mulheres, né? Então a gente consegue falar assim, ó, tem. Aqui, ó, te mostro tantas, porque a gente faz um momento de capacitação. Então, a gente tem, né, gestão de carreira, gestão de redes sociais e tudo mais. E quando finaliza, algumas delas, alguns projetos são selecionados para serem produzidos. Então, a cada edição, a gente está mostrando mulheres novas que podem ser contratadas, né? Que antes de você falar que não tem mulher aqui, a gente tem um catálogo para te mostrar de mulheres que estão fazendo. Então, eles acabam, né, não tendo como argumentar dizendo que não tem. Já que, além de mostrar, a gente também faz a produção dessas mulheres. Não, aí ó, tem música produzida sim, já tem algo lançado sim. Então, pega e a gente consegue também, né, dar um pontapé e direcionar essas mulheres. E acaba, o que fortalece mais ainda é ser essa rede. Porque, assim, acabam os projetos, mas a rede permanece. Então, tá sempre um aqui trocando informação com a outra, né, direcionando, indicando. Porque é muito massa você estar num espaço que você pode indicar o artista de sua cidade, né? Que as pessoas precisam conhecer. Pessoas... Pô, hoje tem um artista que é Dani DK, né? Que, inclusive, eu não sei se é hoje ou se é amanhã o show dela, que vai ter aqui no Pelourinho. De Sergipe. A mulher é muito foda, velho. Muito foda. Eu falo, velho, onde eu puder ir, que eu puder falar
de Dani, eu vou falar porque é muito massa, mas por ser uma mulher nordestina no rap, né, tem todo o paradigma do nosso sotaque e de tudo mais, que acontece, a gente acaba não tendo visibilidade diante de artistas tão potentes. Como você falou, no subúrbio, você chega no subúrbio, como é que eu não tinha ouvido essa parada antes? Pois é. E aqui na mesma cidade. Onde é que tava essa galera, né? Tanta coisa incrível que acaba não sendo vista, né? Você acaba de falar em indicação, eu ia te pedir indicação dessa turma que faz gerenciamento de carreira, que trabalha com você, dá o arroba aí para... Porque às vezes muito artista e muita artista precisa dessa turma, desses profissionais, gerenciamento de rede, até para dar uma mentoria, para ajudar outras pessoas. Eu vou dar uma indicação, que a partir dessa indicação vocês conseguem acessar tudo, que é o arroba Instituto Eu Melanina. Quando chegar lá, até porque, né, a gente tem todos os cards as ações que a gente faz, as capacitações que a gente faz. Então, a partir, inclusive, dessas informações que já são colocadas lá, vocês conseguem acessar esses outros profissionais da área também. Ele já vai acessar. Acesse. Agora. Ele já vai acessar, já vai procurar o nome ali do povo que ele tem que procurar. Acesse. Com quem que fala, né? Com quem que fala para gerenciar essa carreira? Achei. É isso. Esse aqui? Segue nós. Exatamente. Maravilha. O que é que a artista tá planejando agora para segundo semestre e pro ano que vem? Então, a artista está sendo cobrada pelo produtor, né? Tipo, a gente precisa produzir, mas eu tô no momento que eu preciso deste tempo para a artista, né? Porque, assim como todas essas outras demandas exigem tempo da gente, o ser artista também exige esse tempo, né? Então, para esse segundo semestre, eu não quero lançar mais algo por enquanto, né? Então, a gente vai voltar com as produções dos singles para lançamento. Inclusive, tem uns singles parados com participações que a gente precisa, né, lançar também. Então, estou nesse momento de estratégia, de ver uma estratégia ainda para esse segundo semestre. Muito bom, muito bom. Eu já imagino que vem coisa pesada aí quando vier. Porque imagine, ela ainda tá pensando na estratégia. Do jeito que essa mulher é estratégica... Tem show agora perto? Não tem. Agora a gente está produzindo a gente está com 2 projetos em ação, né? Por isso que eu falo, tem esse momento das várias funções que também me contemplam, né? A gente tá até com a camisa aqui, que é o Hip Hop Reduzindo Danos, né? Que a gente tá trabalhando a temática tabagismo. Que, tipo assim, tá sendo uma movimentação muito massa, que, tipo assim, nas rodas culturais, nas rodas artísticas, a gente vê a galera fumando muito e tudo mais. E como assim o hip hop vai falar sobre esse assunto? Nós vamos falar assim. Redução de danos. Redução de danos. E é uma questão de você poder entender o que é que acontece no seu corpo, porque muitas vezes é hype. Muitas vezes você pega ali o cigarro por hype, para ser aceito, por estar ali e tudo mais. Ok, mas entenda o que é que está acontecendo com o seu corpo, veja se é isso mesmo que você quer. E, inclusive, às vezes é um corpo predisposto ao vício. Sim, e cai. Exatamente. A gente tá com Áurea, Áurea Sem Miséria, né? Como madrinha do projeto, porque a Áurea, ela tá nesse processo, ela é ex-fumante. Então, porra, quando a galera ouve Áurea falando que é ex-fumante, tipo, começa a virar várias fichinhas assim, sabe? Porque é uma referência, né? Pra um monte de galera do movimento. Sim. Então eu também posso falar sobre isso. E aí a ideia é a gente utilizar as ferramentas, né? A gente, nesse momento, tá usando o grafite e a escrita criativa e o audiovisual. O que acontece? A gente está com um público de 14 a 29 anos, mais ou menos, 60 pessoas, que estão ouvindo sobre as temáticas de saúde, os malefícios do tabaco, do uso do tabaco e tudo mais, e eles vão ter que refletir essas informações na arte. Então, eles vão ter que transmitir isso através da poesia, eles vão ter que transmitir isso através do audiovisual e através do grafite. Sim. Porque assim a gente consegue dialogar no nosso formato, porque você pegar uma cartilha, né, que dá no sistema de saúde, muitas vezes essa linguagem não alcança o público. Então, a gente está fazendo com que essa informação chegue dessa outra forma. Então, a gente está com a gente também está com oficinas de escrita criativa, que é o de Quebrada, que a gente vai fazer várias ações também no subúrbio. A gente vai voltar com o nosso sarau de quebrada, que a gente já fazia, e aí a gente vai voltar com o sarau de quebrada também nesse segundo semestre. Então, tá acontecendo várias movimentações, assim, muito massa, muito importantes, que tá tomando, né, esse tempo. Inclusive, a gente vai ter a edição também no Melanina Canta ainda esse ano. Mais uma edição no Melanina Canta. Porra, eu acho que a gente precisa marcar um outro episódio. Precisamos. Para falar sobre tanta coisa que tá acontecendo.
E mais bom ter você aqui, velho. Ai. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Obrigado por essa aula, né? Eu agora já vou aqui só esperar esse PDF sair, porque Pronto. né, a gente Precisamos. precisa. A videoaula já tá aqui, né? A videoaula tá pronta. A videoaula Só assistir tá algumas pronta. vezes. Eu que agradeço imensamente, assim, esse convite. Fiquei muito feliz de estar nesse momento de troca, porque, assim, uma coisa que eu aprendi muito foi a ouvir também, né? Tipo assim, eu não vou cometer o erro que os mais velhos cometeram. Então eu falo, eu paro, me conte. E aí, esse caminho aqui não deu muito certo, que não sei o quê. Eu não vou ficar batendo na minha cabeça, sabe? Sim. Eu vou pôr, não deu certo por conta disso. E agora, como é que eu posso criar aqui de uma outra forma que não seja por esse caminho? Então, assim, eu acho que às vezes a gente acaba batendo muito, demorando muito para acessar algumas coisas por querer reinventar a roda, sabe? É muito mais fácil a gente entender e tentar uma outra metodologia, uma outra Seguir um estratégia. caminho que já funcionou, né? Exatamente, ouvir, né? Entender e direcionar. Eu acho que é muito proveitoso. Pelo menos é o que eu tenho feito, né? Ouvir demais. E tá acontecendo, né? Tá fluindo. Que massa. E que bom poder te ouvir, né? Ouvir uma mulher falando, uma mulher empoderada, empreendedora, é sempre importante. Nesse sistema que a gente vive, então, onde mulheres são tão silenciadas, e a gente vê uma mulher que tem uma voz potente, uma voz ativa, falando sobre seus projetos, seu trabalho, como sua arte transforma a sua própria vida e a de outras pessoas, é realmente muito fortalecedor, né? Para mim, principalmente, como mulher também, artista, é muito importante. Você falou de vários pontos aí que muitas coisas só foram possíveis através de edital. Esse projeto, esse podcast aqui, inclusive, é uma das ações do Ponto Sonoro, que é realizado aqui no Espaço Cultural Dona Neuza, contemplado pelo edital Gregórios, ano 4, da Fundação Gregório de Matos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador, e também pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, do Ministério da Cultura. Então, graças aí, viva os editais, que venham mais, que a gente possa fazer muito mais coisas importantes, proveitosas. Imagine quantas pessoas a gente pode alcançar, por exemplo, com esse episódio aqui, que a partir de te ouvir vai ter um start para entender como pode melhorar, o que é que está faltando. Pensa assim, é isso que está faltando para minha carreira decolar, para eu seguir, para eu fazer, para eu acontecer, né? Então, essas políticas são muito importantes. Inclusive, o Instituto Melanina, a gente foi contemplado, né? A gente foi... foi contemplado agora também através da PNAB enquanto ponto de cultura. O MINC reconheceu, né? O Ministério da Cultura reconheceu a gente enquanto ponto de cultura e diante a PNAB a gente teve a premiação de ponto de cultura. Então, assim, essas políticas chegando em pessoas, o quanto a gente já faz sem grana, né? E quando essa grana chega, é justamente esse momento, né? Que a gente pode fazer com que a grana chegue para outras pessoas, remunerações que cheguem para serviços que antes não eram pagos, né? E a gente faz essa economia girar, essa informação também girar, que cheguem mais políticas públicas, né? Como essa na mão de pessoas que fazem a cultura acontecer. Isso é o que a gente faz aqui desde 1998. Quando chega o dinheiro, a gente redistribui entre a gente. Quem trabalha no osso, trabalha no filé também. Sim! E a gente se despede de mais um Papo Sonoro, projeto do Ponto Sonoro aqui no Espaço Cultural Dona Neuza, Salvador, Bahia, com essa menina aqui, ó. Beijo, até a próxima. Uau, tchau.